Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer nesse esquema para ver se fica bacana para vocês, para que caso alguém não consiga ir nas aulas assim, possa assistir quando quiser assim e tentar dar uma fixada no conteúdo. Beleza? Estou seguindo o conselho aí do meu amigo Beto e vamos ver se dá certo desse jeito, tá? Acho que para começar é muito importante saber a definição de alguns termos, tá? Porque a gente vai falar muito deles e tanto qualquer literatura do estudo da neuroanatomia, você vai ver que eles não citam primeiro o que significa o termo para depois falar sobre ele, né? Então, para ficar um pouquinho mais, eu tentei dar uma boa simplificada, porque eu acho que essa matéria ela é muito elitizada, sabe? O pessoal tenta dificultar demais, falar difícil, falar bonito, como se fosse algo, né, de divindades, né? A gente vê, sei lá, um neurocirurgião na série é quase um deus, né? Como se o cérebro fosse algo impossível de se entender. E também não é desse jeito, sabe? É um órgão como qualquer outro, igual o coração, né? Com seus ventrículos, suas coronárias, com seio de Valsalva, sabe? Válvula de Eustáquio, válvula de Thebes, tem nome difícil também, sabe? Então vamos lá, né? Comissura. Para ficar fácil de entender, é um conjunto de axônios que é importante saber. Eu tenho um neurônio de um lado e um neurônio do outro, entre eles, para eles se comunicarem, vai ter que ter um fio. Esse fio é um axônio, né, que vai sair de um neurônio se ligar no dendrito do outro, é uma comunicação. Uma comissura é um conjunto de axônios que vai fazer uma ligação perpendicular, entendeu? E onde eu vou ver isso aí? No meio do cérebro, para juntar os dois hemisférios, o direito e o esquerdo, eu tenho a comissura interhemisférica, que ela tem um nome, chama corpo caloso. Por que ela tem esse nome diferente? Porque você vai ver que o cérebro foi descoberto por muita gente em vários momentos diferentes da história e cada um deles foi colocando um nome que achava conveniente. Veia de Galeno, veia basal de Rosenbaum, é tudo os nomes dos caras que descobriram. Mas não tem segredo. Corpo caloso é a parte que a gente vai ver, né? Que a gente tem substância branca, substância cinzenta. Corpo caloso é o que liga os dois hemisférios do cérebro, o lado direito com o lado esquerdo, tá? É um conjunto de axônios que vai ligar os neurônios de cada um dos lados, tá bom? Toda a superfície do corpo caloso liga regiões diferentes. Então eu tenho regiões que vão estar mais importantes, regiões que vão estar menos importantes. Até porque na neurocirurgia, para acessar certas regiões mais internas do cérebro, eu faço um piquezinho ali no corpo caloso, né, que é chamado calosotomia, tá? Comissura dos leminiscos é uma região ali atrás ali do bulbo, né? Leminisco, ela é responsável pelas fibras sensitivas que estão subindo da medula. Então, sensibilidade vibratória, dor, temperatura, tudo está relacionado com o sistema sensitivo. Isso aí vai vir. Se a gente recortasse a medula como se fosse uma cenoura, a gente tem a parte da frente do nosso corpo e a parte de trás, tá? A parte sensitiva fica na parte de trás da nossa medula, então mais próximo das nossas costas do que do nosso peito, tá? E aí ele sobe pela parte posterior da medula e cruza, né, perpendicularmente, porque é uma comissura, e aí ela sai funículo posterior da medula, cruza perpendicularmente e se torna um leminisco. Aí chama comissura, fibras, né, axônios que estão ligando de um lado para o outro, dos leminiscos, comissura dos leminiscos, tá? Decussação é um tipo de cruzamento, só que é um cruzamento que não é perpendicular, é um cruzamento oblíquo, ele tem uma angulaçãozinha, ou seja, o fiozinho está saindo lá do cérebro e está fazendo um ângulozinho assim, ó, oblíquo, ele não está fazendo perpendicular, tá? É o cruzamento oblíquo dos axônios que levam à formação do estímulo do córtex motor até a medula para poder contrair o músculo. Então, para eu pensar que eu vou contrair o bíceps, o estímulo primeiro é gerado aqui na região do giro pré-central do cérebro, a gente vai ver isso aí, sai daqui, passa pela coroa radiata. Ah, por que chama coroa radiata? Porque é uma coroa, cobre toda a convexidade, forma um monte de raios, igual uma roda de bicicleta, entra num lugarzinho condensado que chama cápsula interna do cérebro, vai lá, decussa aqui na parte posterior aqui do bulbo, faz o cruzamento oblíquo, desce até a medula e contrai o bíceps, tá? Aí tem o fascículo, é um conjunto de axônios compactados, ou seja, é um monte de fio juntinho, mesmo esquema, é como se a gente for fazer a analogia de que as conexões do cérebro são fios de energia,
é como se fosse aquele conduitezinho que tem na parede. Quando você está construindo a casa, você passa um cano e passa um monte de fio por dentro dele. Isso aí é um fascículo, tá? Conjunto de axônios compactados que levam o estímulo de uma região para outra. Eu dei o exemplo do fascículo arqueado. Por quê? Para a gente falar, a gente move músculos e entende o que esse movimento de músculos e contração dos músculos das cordas vocais está gerando um som. Eu tenho que entender esse som. Conforme eu estou falando aqui com vocês, eu estou contraindo músculos e estou entendendo o que eu estou falando. Então eu tenho uma parte da fala que ela é motora e eu tenho uma parte da fala que ela é sensitiva. Do lado esquerdo do cérebro, principalmente, em mais de 70% das pessoas ela fica aqui do lado esquerdo do cérebro. E aí na parte mais para frente, que a gente vai aprender que a gente tem um corte no meio da cabeça, assim, a gente vê um sulco, um vinquinho, né? Um sulco no meio do cérebro. E aí a gente divide entre parte motora e parte sensitiva. Então a gente tem um sulco que corta o cérebro, aí chama giro pré-central motor, giro pós-central sensitivo. A parte da fala fica mais próximo, a parte da fala motora fica mais próximo do giro motor. E a parte sensitiva fica mais próximo do giro sensitivo. Pré-central, pós-central. Tá? E eu tenho uma comunicação entre essas duas regiões. Ou seja, eu tenho um fiozinho que liga, que atravessa o cérebro por dentro, ligando a parte motora da parte sensitiva. A gente vai ver isso aí tudo lá na frente. Chama fascículo, ou seja, o conjunto de axônios compactados que levam o estímulo de uma região para outra. Um fascículo arqueado. Por quê? Porque ele faz um arquinho entre a região motora, que está na frente, e a sensitiva, que está atrás. Tá? Ele liga as regiões de Broca e Wernicke. Tá? Paul Broca foi o cara que descobriu a área da fala motora e o Wernicke é a sensitiva. Como falei, todo mundo tem um nome quando se trata de neuro. Tá? Funículo é uma junção de fascículos que é mais comum na medula. Tá? Aí a gente tem lá na porção posterior o funículo posterior da medula, que é formado pelo fascículo grácil e pelo fascículo cuneiforme. Então o funículo é a junção dos fascículos. Tá? É como se fosse um jeito de eu ver, eu pegar vários fios, compactar e eu juntar esses fios em um conduítezinho, né? Em um cano que eu passo por dentro, é um funículo. Aí a gente vai ver que o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, eles têm divisões diferentes para membros superiores e para membros inferiores, tá? E é responsável pelo tato sensível, tato epicrítico, estenognosia, que é você colocar um objeto na mão e entender que, eu coloquei uma chave na minha mão. De olho fechado eu sei que é uma chave só pelo formato dele. Sensibilidade vibratória, né? Temperatura, dor e por aí vai. Gânglio é um conjunto de corpos celulares de neurônios externos ao sistema nervoso central, tá? Então, por exemplo, na medula, quando sai ali as fibras sensitivas, eu tenho umas bolotinhas que são neurônios responsáveis por associar e entender esse estímulo sensitivo, tá? Um exemplo que a gente pode dar é do arco reflexo. Por quê? Eu sinto, né, o calor quando eu encosto na panela, passa pelo gânglio sensitivo, cruza num neurônio ou interneurônio de associação ali dentro da medula e já ativa um motor. É como se cortasse o caminho. É como se em vez do estímulo ter que ir no cérebro, entender que está quente, mandar um estímulo motor, né, isso ia demorar demais. Ele já corta caminho lá na medula. Tá? Então, por isso que ele é rápido. Então, quando você tenta colocar alguma coisa no olho e o olho fecha, tá bom? Isso é o arco reflexo. Aí o leminisco, né? Que é uma região ali que a gente vai ter a comissura dos leminiscos, que ela vai levar axônios sensitivos, né? Que vão sair depois de cruzado do bulbo até o tálamo, tá? E o tálamo a gente vai denominar ele como a grande rodoviária do cérebro, porque tudo chega no tálamo e depois é subentregado para diferentes regiões, tá? Então é como se chegasse um cara lá na rodoviária de Belo Horizonte que vai para Ouro Preto, outro que vai para Diamantina, outro que vai para o Rio de Janeiro, outro que vai para o Espírito Santo. Cada um chega na rodoviária e depois é dividido para lá. Núcleo, tá? Aí é como se fosse o gânglio, só que no sistema nervoso central. O núcleo vai ser um conjunto de corpos celulares, só que ele vai estar já no sistema nervoso central. A gente vai ver no próximo slide a divisão entre central e periférico, mas é isso aí, tá? Um exemplo é o núcleo rubro, tá? Responsável por associação do movimento. Trato
é um conjunto de axônios de mesma origem, função e destino. A gente vai ver muito esse nome, trato, por aí. Bom, só para entender, a gente tem na medula, por exemplo, um conjunto de axônios que vai ter um nome, ó, espinotalâmico. O próprio nome dele está entregando de onde que ele vem e para onde que ele vai. Ele vem da espinha e vai para o tálamo, então é um estímulo que chegou na espinha e vai para o tálamo. Aí eu tenho o trato espinotalâmico anterior, localizado na medula, vai levar os estímulos sensitivos de tato e pressão. O trato espinotalâmico lateral, que é localizado na medula também, leva os estímulos de dor e temperatura. A gente vai ver isso aí, mas fica legal de lembrar também que, tipo assim, quando eu vou medir a temperatura, eu coloco debaixo do braço, né? E lateral. Então eu sei que a temperatura é o trato espinotalâmico lateral. Aí eu separo, tipo assim, TP, DT, para lembrar. Então DT, dor e temperatura, do lateral, anterior, tato e pressão, que é o outro, né? Então se eu sei um, eu logo elimino o outro. Aí dentro do sistema nervoso a gente vai ter, é formado pelo neurônio, que é a unidade geradora de impulsos elétricos, tá? Então elétricos e químicos, né? Eu vou ter neurotransmissores, que são substâncias químicas, né? Proteínas, por aí vai, que também vão gerar impulso, mas no final vão ser todos elétricos. Que a gente vai ver que o neurotransmissor ele se liga numa proteína do tipo GQ, GI, e aí se a farmaco tiver boa, você vai saber, se ela entrou numa proteína do tipo GS, eu vou ter mais entrada de íons de potássio, e aí a célula vai ficar mais hiperpolarizada. Se for numa proteína GI, inibitória, eu vou ter fechamento desses canais. Então é tudo modulado por esses íons, potássio, cálcio, cloreto. Então, se a célula ficar mais positiva, ela fica mais sensível. Se ela ficar mais negativa, ela fica menos sensível. Então, um neurônio mais sensível, mais positivo, ele fica mais suscetível a gerar impulso. E um neurônio mais negativo, ele fica menos suscetível a gerar impulso. É legal isso porque medicamentos que agem então na parte negativa, que vai deixar o neurônio mais negativo, eles vão deixar você mais grog, mais lesado, tá? Um exemplo disso, os tarja-pretas aí, soníferos, benzodiazepínicos, né? Os Zolans da vida, alprazolam e por aí vai. Então a gente tem o neurônio e tem as células da glia, ou neuróglia, tudo depende. A gente vai ter os que promovem sustentação e nutrição, que são os astrócitos, que eles são praticamente a própria barreira hematoencefálica. Eles pegam o vaso sanguíneo e englobam ele. Então, tudo que passar por diapedese dos vasos sanguíneos vai ter que passar pela membrana dos astrócitos e eles vão selecionar. E aí, né, substâncias mais lipofílicas vão passar mais fácil, substâncias mais hidrofílicas vão ter mais dificuldade, vão sair do receptor, vão ficar presas. Aí eu tenho os macrófagos do sistema nervoso, que é a micróglida, tá? Responsável pelo sistema de defesa, por drenar proteínas mal formadas, né, que são os príons. Todo o lixo produzido pelos neurônios são drenados ali, são escoados, são eliminados pelo sistema de defesa da micróglida, tá? A condução do impulso nervoso, então, para que fique fácil a condução do impulso nervoso, sou lá da fisiologia, eu coloco uma capinha de gordura em volta do neurônio, porque aí o impulso nervoso não tem que passar centímetro por centímetro. Ele pula entre as capinhas de gordura, tá? Que são os oligodendrócitos e as células Chivan, tá? Então, no sistema nervoso central, quem vai fazer a capinha de gordura isolante dos axônios vão ser os oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, as células de Chivan. Por que são importantes saber? Tem doenças que vão ser responsáveis por desmielinizar no sistema nervoso periférico e tem doenças que vão ser responsáveis por desmielinizar no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, esclerose múltipla, no sistema nervoso periférico, a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que também sobe depois para o sistema nervoso central, tá? E a produção de líquor ali, que não é bem uma produção, né? A gente imagina que a célula está gerando o líquor, mas não é. Ela é um filtrozinho, as células ependimárias ali, que são responsáveis pela produção de líquido, ela funciona como um filtro de café. Ela pega o sangue, a hora que o líquido atravessa por diapedese das fenestras dos vasos, ela filtra e seleciona o que vai virar líquor ou não. Então ela segura proteínas, uma delas é a albumina, né? Por isso que o líquor é mais líquido e o sangue é mais coloide, mais grossinho, tá? Por conta da albumina, que faz ele ficar mais viscoso. E o líquor, as células ependimárias, na hora que filtram, dão uma segurada nessas proteínas, deixam ele mais líquido.
tá? Aí eu tenho substância branca, né? A cor tem a ver com a composição gordurosa das bainhas de mielina dos axônios. Então a substância branca é responsável pelos canais, pelos cabos que fazem as ligações entre as unidades geradoras de informação. Então é como se eu pegasse uma rede de computadores. O corpo celular é o computador, é o que gera o estímulo, é o que gera a função, e o cabo de rede é o axônio. Se esse cabo de rede estiver desencapado, tem mais chance de eu perder a comunicação. Se ele estiver encapadinho, mantém melhor, né? Então, só para fazer uma analogia com as bainhas de mielina, tá? Aí, o sistema nervoso periférico, ele tem a característica de não se encontrar protegido por um arcabouço ósseo, tá? Eu vou ter nervos, gânglios, estruturas sensitivas, né? Os corpúsculos de Pacini, Ruffini, o órgão tendinoso de Gold, por aí vai, né? São estruturas do sistema nervoso periférico, tá? E eles são derivados embriologicamente lá da crista neural. Isso é uma questão até que caiu, se não me engano, na prova de embriologia, tá? Saber a diferença entre um e outro da origem embrionária. Então, o sistema nervoso periférico é derivado da crista neural, e o sistema nervoso central, ele está dentro de um arcabouço ósseo protegido. Aí a gente tem, né, o encéfalo, que é o crânio, protegido pelo crânio, e a medula, protegida pelo canal vertebral. Ele já é derivado do tubo neural, tá? E o sistema nervoso central, ele tem uma divisão ali por uma prega de dura mater. Dura mater é uma meninge, que é como se fosse uma capinha de tecido conjuntivo que vai proteger o sistema nervoso, tá? E ele protege todo o sistema nervoso, então ele tem desde o cérebro até a medula, tá? Igual aquela capa que a gente vê nos microscópios, tá? Tem essa mesma função, além de o líquor, né, flutuar ali em torno para nutrir todo o sistema nervoso central. Essa capa de dura mater, ela tem pregas, né? Ela tem como se fosse vincozinhos para abraçar o sistema inteiro. Então, ali embaixo a gente vai vir e ela vai entrar para dentro, assim, para proteger o encéfalo todo. E aí eu tenho a chamado tentório do cerebelo, tá? Tenda do cerebelo. Então eu vou ter o cérebro aqui em cima, e abaixo dele, abaixo daquele tecido que vai estar dividindo, tem uma imagem, depois está para ver certinho. Eu tenho o cerebelo e a medula. Então eu tenho a parte que está acima do tentório cerebelo, supratentorial e infratentorial, tá? E aí, supratentorial, eu tenho o cérebro completo, que é o telencéfalo e o central core, que nada mais é do que o tálamo. Só isso, tá? Então, o telencéfalo e o diencéfalo, lá da origem embrionária. E abaixo, infratentorial, eu tenho o cerebelo, o tronco cerebral, que aí vai entrar mesencéfalo, ponte bulbo e a medula, tá? Aí só para ver as divisões do sistema nervoso que a gente viu. E aqui eu consigo ver a prega de dura mater, onde eu tenho os seios venosos, tá? Pintado de azulzinho. Fonte derivada ali das aulas do Dr. Eduardo Ribas. Excelente trabalho que ele faz com as peças, tá? De fazer toda essa visualização da neuroanatomia. Então eu tenho, ó, esse tecidinho aqui que parece um filtrinho de café, é uma prega de dura mater, é uma entrada da dura mater protegendo o cérebro. Então aqui eu tenho a prega de dura mater, acima disso tá o encéfalo e o diencéfalo, telencéfalo e o diencéfalo, né? O cérebro e o central core, e abaixo a gente consegue ver o Mickeyzinho, que é o mesencéfalo, e o cerebelo, tá? A gente consegue ver. Aí já tem visualização do seu petroso inferior, do seu sigmoide, que são um nome diferente para as veias que vão drenar tudo do cérebro, tá? A gente vai ver depois também. Aí dentro disso daí tem a embriologia do sistema nervoso, ela é muito importante para consolidar os conceitos, tá? Essa aula é mais introdutória, a partir da próxima já começa a ficar mais legal. Mas por volta da quarta semana, a partir dos dias 22 e 23 ali, o ectoderma vai dar origem ao sistema nervoso, né? Ele vai se espessar e dobrar dentro de si mesmo, tá? E aí ele vai formar a placa neural e consequentemente depois o tubo neural, tá? Esse processo é denominado neurulação. A gente já viu lá, a notocorda vai dar origem ao núcleo pulposo das vértebras, crista neural, sistema nervoso periférico, tubo neural, sistema nervoso central. Aí a gente tem na visualização ali, ó, ele se junta, espessa, se dobra e forma, beleza? Aí é legal saber o seguinte, quando a gente for estudar medula,
a gente vai ter que consolidar um conceito muito importante, que é que a parte anterior da medula ela é mais motora e a parte posterior é mais sensitiva. E de onde que vem isso? Lá da embriologia, na hora de formar a medula. Então a gente vai ter a porção aferente, sempre que falar de aferente é de receber estímulo, então aferente é sensitivo e eferente é de fazer estímulo motor, tá? Fazer estímulo, fazer contração, fazer movimento, tá? Então na formação da medula, a gente vai ter a porção sensitiva, que vai se organizar pelas placas alares, lá da embriologia, e elas vão se posicionar mais posteriormente. Então, eu saber que a medula, na parte de trás, ela é mais sensitiva, tá? E a medula, na parte da frente, onde as placas basais vão se posicionar, ela vai gerar a raiz motora ali na porção anterior. Então, a gente consegue ver em vermelho a porção posterior da medula, né? Porque é como se a gente estivesse vendo a parte anterior, a barriguinha embaixo e as costas em cima, tá? Mas no meu contexto, a barriga tá aqui e o posterior tá lá para trás, beleza? E aí, por que eu tenho que saber isso? Por conta disso daí que eu te falei, tá? Na hora da gente estudar a medula, a gente vai ver que a gente tem a porção posterior ali, formada pelo fascículo, aquele conjunto de axônios que a gente viu na legenda, e a gente vai ter o fascículo gráfico cuneiforme na porção posterior da medula, que são responsáveis pela propriocepção consciente, que é eu saber onde o meu corpo está conscientemente, estou sentado na cadeira, tato sensível, que é aquele tato delicado. Por exemplo, vou coçar o nariz. Por que eu não coço assim? Eu coço assim. Isso é tato epicrítico, entendeu? Tato grosseiro, o protopático, né, tem outro nome, ele já é diferente, é de posicionamento fixo, tá? Sensibilidade vibratória, então sentir a vibração. E estenognosia, que foi o que eu falei, eu pego esse pendrive, boto na minha mão de olho fechado, sei que é um pendrive, por quê? Esterognosia, tá? A porção posterior da medula vai ser responsável por isso. A porção anterior da medula ali, não necessariamente 100% anterior, mas grande parte dela ali, ela vai ser motora, tá? Por conta dessa formação embriológica aí que a gente viu, tá bom? Mas a gente tem no meio do caminho a chamada decussação das pirâmides. E o que é isso aí? Parte anterior do cérebro, giro pré-central, gera o estímulo motor, passa pela coroa radiato do raio da bicicleta, desce, passa pela cápsula interna, a hora que chega lá no bulbo, decussa, cruza obliquamente. 70% das fibras cruzam obliquamente. No meio desse processo ele vai se posicionar ali mais ou menos para o meio da medula. E os outros 30% permanecem ali, na parte anterior, sem cruzar. Por que isso é importante? Pacientes que têm AVC, esse tipo de coisa, conseguem recuperar. AVC não, perdão. Pacientes que têm lesão medular, eles conseguem recuperar às vezes. Por exemplo, se o cara tiver uma lesão no miolinho da medula, né, sem ser nem na parte posterior, nem na parte anterior, mais no meio, ele consegue recuperar o movimento por conta desse rearranjo das fibras. Porque vai ter uma parte que vai ter estímulo motor e não foi lesado, tá? Aí dentro da embriologia do sistema nervoso, isso é só importante saber qual região vai gerar qual, por quê? Afinidade celular e você entender o rearranjo dessa estrutura embriologicamente no ser humano formado completamente. Eu vou ter o prosencéfalo, que vai gerar o telencéfalo, que é o cérebro propriamente dito, que é aquele cheio de suquinhos, né? Sulcos e giros. E o diencéfalo, que é o central core, que é o tálamo. Ele vai ficar esse azulzão aí, grandão no final. O mesencéfalo vai gerar o mesencéfalo. Muito importante para quê? Principalmente para as funções vitais do indivíduo e do sistema de sono e vigília. O mesencéfalo produz boa parte dos neurotransmissores que mantêm a gente funcional, tá? Ponte e bulbo, né, que vão ter origem ali do rombencéfalo, tem uma parte mais, como é que eu posso dizer, primitiva do cérebro. Aí a gente tem algumas divisões, né, que não são tão comuns no estudo da neuroanatomia, mas mais no estudo de neurociência. Que a gente tem o arquicórtex, que é o mais antigo, que é o mais primitivo. Aí a gente tem o paleocórtex e o neocórtex. O neocórtex é o mais recente, mais responsável pelas reações mais racionais e controle emocional. Aí a gente tem
o paleocórtex mais, né, que é o central core ali, o tálamo mais emocional, né, sistema límbico, responsável pelas emoções, e a gente tem a parte mais primitiva, né, mais reptiliana, que é responsável pelo controle da frequência cardíaca, controle da respiração, essas coisas bem básicas, tá? E aí quando o cara às vezes ele fica só ali com o controle mais primitivo, ele não tem um... É muito difícil esse questionamento, né, do que é o indivíduo, mas quando o cara às vezes só tem aquele controle de frequência cardíaca e respiração, porque onde que vai ser o controle às vezes do nível de CO2 do corpo? É no bulbo, entendeu? Ele tem células responsáveis por entender a quantidade de CO2 ali no sangue e falar assim, ó aumenta a respiração, aumenta a frequência cardíaca. Essa parte é mais primitiva, né? Mais primitiva, acho que é a palavra mesmo. Aí a gente tem arquicórtex, mais antigo, mais primitivo, mais responsável por funções vitais. Paleocórtex, emoções, que é o sistema límbico. Ele tem esse nome límbico, que é por causa da palavra limbo, né? Que é que fica fora, marginalizado. Então ele fica em torno, ele fica no limbo ali, em torno do tálamo, circundado pelos ventrículos. A gente vai ver isso aí mais pra frente. E o neocórtex responsável pelo raciocínio como indivíduo, visualização estrutural de sociedade, espacial e por aí vai. Aí, né, como eu falei, o mesencéfalo é onde eu vou ter as principais áreas produtoras de neurotransmissores. Eu vou ter ali na área tegumentar ventral a dopamina, responsável pelo controle do movimento, pelo sistema de recompensa, pela interação social, pela motivação e por aí vai. Vou ter a serotonina, então ó, a área tegumentar ventral está no mesencéfalo, produz dopamina. O núcleo da RAF produz serotonina, que ela não é só felicidade, tá? Ela tem inúmeras funções. A serotonina ela age como um modulador de entrega de outros neurotransmissores. Então, por exemplo, para eu liberar outros neurotransmissores, eu primeiro preciso que a serotonina autorize, entendeu? Então, para liberar dopamina em algumas regiões do cérebro, eu preciso que a serotonina autorize essa liberação. Então, ela tem uma função muito maior do que só a felicidade. Aí ali no locus coeruleus eu vou ter a noradrenalina, que vai manter o acordado, disposto, motivado também junto com a dopamina. E no núcleo basal de Maynard ali eu vou ter acetilcolina. Não fica exatamente no mesencéfalo, mas está bem próximo ali. Que é responsável pelo aprendizado, pela contração motora e por aí vai. Por isso a importância ali do estudo embriológico para entender a origem de cada um, posicionamento cerebral de cada um, né? Coisas mais viscerais. Eu vou ter mais de um cérebro mais antigo e coisas mais filosóficas eu vou ter de um cérebro mais novo. Dentro dessa divisão eu vou ter o sistema nervoso somático e visceral, tá? E porções sensitivas e motoras de cada um deles, tá? Então eu vou ter o somático, que vai ser responsável pela minha vida ativa, pela minha execução de tarefas, e o visceral, que vai ser responsável ali no sistema nervoso autônomo, que não tem relação com uma execução voluntária minha, ela é involuntária, tá? Pela vida vegetativa, né? Pelo fato de eu respirar, de eu conviver, de eu secretar substâncias pelas minhas glândulas e por aí vai, tá bom? Então eu vou ter uma porção aferente, sensitiva e eferente, né? Motora ou estimuladora, e dentro dessa eu vou ter simpático e parasimpático. Aí fica nessa de, para ficar mais fácil de entender, eu acho que é o seguinte, o simpático ele vai ter relação com neurotransmissores de noradrenalina, adrenalina. Por conseguinte, eu vou ter ali a ligação em proteínas do tipo GS, então eu vou ter abertura de canais, hiperestimulação, e o parasimpático eu vou ter uma parte mais secretiva, mais glandular, tá? Eu também vou ter proteínas do tipo GS, do tipo GQ, mas eu vou ter em um carinha eu vou ter o estímulo da adrenalina, da noradrenalina, e no outro carinha eu vou ter o estímulo da acetilcolina, tá? E aí dentro do sistema nervoso simpático eu vou ter todas as ações da adrenalina. Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas e por aí vai. Vasoconstrição, tá? E como que funciona isso aí? A nível do sistema nervoso, eu tenho um neurotransmissor adrenérgico que é a noradrenalina. A adrenalina ela é liberada lá nas glândulas
adrenais. E se ela vem da liberação de uma glândula, né, a gente já vai fechar esse raciocínio. Então, a nível de sistema nervoso, eu tenho reações mais rápidas e menos, como é que fala? São mais breves, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, a gente vai ver no estudo da medula, que eu tenho um chifrezinho, um corno, um conjuntinho de neurônios ali na parte cinzenta da medula, que vai ser responsável pela liberação de noradrenalina, né? Que vai estar relacionado com o sistema simpático. Então, na medula torácica, eu vou ver um pontinho ali pontudo, né? É um jeito de eu saber que é um recorte da medula torácica, porque eu tenho um corno lateral que vai ser responsável pelo sistema simpático. Ele libera noradrenalina. Essa noradrenalina sai pelos nervos torácicos e vai, por exemplo, lá específico no nó sinoatrial do coração e vai aumentar a frequência cardíaca. Entendeu? Mas breve. Susto. Coisa rápida. Entendeu? Nada tipo assim, nossa, tô estressado com o trabalho. Isso aí já é um negócio lento, que é de outro carinho. Tá? Então eu vou ter os efeitos da noradrenalina. No sistema parasimpático, eu já vou ter os efeitos da acetilcolina. E ele vai falar, ajudar o corpo a conservar energia, funções de descanso e digestão. Por quê? Porque eu vou ter contração de musculatura lisa, peristaltismo, contração de musculatura lisa visceral, que faz parte do sistema digestivo, secreção glandular, tá? Então, secreção de cortisol, secreção de outros hormônios, vai ser tudo quando eu estiver tranquilo, não quando eu estiver luta ou fuga, sistema simpático, entendeu? E aí, ó, retardam o sistema cardiovascular através do que? A acetilcolina ela se liga em receptores muscarínicos, tá? E os receptores muscarínicos eles vão ter aqueles efeitos. Contração da musculatura lisa visceral, né? No fígado ali eu vou poupar nutriente, secreção glandular, né? Contração do músculo da pupila e por aí vai, tá? O sistema parasimpático também está envolvido na excitação sexual. Essa parte da libido ela tem muita relação com o sistema parasimpático, né? Tipo, você tem que estar tranquilo, por isso quando a pessoa está ansiosa as coisas não funcionam. Mas basicamente são múltiplos fatores, mas dentro disso a acetilcolina do sistema parasimpático tem um efeito ali funcional dentro disso, tá? Lacrimejamento por meio da secreção glandular, da contração dessas glândulas, tá? E promove secreção glandular, seu mecanismo de ação dos receptores muscarínicos. A parte que eu coloquei que é legal da gente pensar é o seguinte: a liberação da adrenalina pelas glândulas adrenais é uma secreção glandular. Então, quem faz secreção glandular é o sistema parasimpático. Então, o estresse, o cortisol, aquilo que vai gerar, né, os malefícios do estresse, eles estão mais relacionados com o... Porque o que acontece? Eu tomo um susto, eu libero o sistema simpático, fico a milhão. Para contrapor isso, eu boto o trabalho do sistema parasimpático para regular luta ou fuga, descanso. Só que nesse momento eu faço uma liberação de adrenalina pelas adrenais e eu gero um feedback no estresse, né? Porque a adrenalina responsável pelos estímulos simpáticos nos processos lentos, gliconeogênese e tal, ela é primariamente liberada no processo parasimpático, através da secreção glandular da adrenalina pelas adrenais. Contraditório, né? A gente pensar nisso. Mas essas jogadas que o corpo usa aí, que ele tenta encontrar o equilíbrio e se perde no meio. Dentro disso aí que a gente comentou, eu vou falar brevemente ali sobre arco reflexo, tá? Aí é um sistema motor involuntário que permite que a gente realize a contração de músculo sem que ele tenha que chegar lá no córtex e raciocinar sobre isso, tá? O mecanismo de ação se dá pelo corte de caminho na medula. Então, ó, eu dou uma marteladinha ali, realizo um estímulo sensitivo, ele sobe na medula, o neurônio de associação que está no meio do caminho ali se comunica com o neurônio motor e ele contrai e dá o chutinho. Então eu ponho a mão na panela quente e tiro, ponho o dedo no meu olho e ele fecha automaticamente, porque eu tenho um estímulo sensitivo, chega na medula, corta caminho, em vez de subir no cérebro, ele corta caminho ali pelo neurônio de associação e já contrai por garantia, tá?
Aí eu vou ter essa relação de entrada e saída pelos cornos na medula, né? O chama corno por conta do formato de chifre mesmo, tá? E é isso, o estímulo sensitivo de calor, pressão, vem até a medula. Em vez de subir da medula para o córtex e gerar uma resposta, ele gera ali automaticamente dentro do sistema fechado das raízes medulares e já executa uma função. Para que isso é importante? Sobrevivência, isso aí é o principal, entendeu? Se eu cortar caminho, tipo assim, né, fazer alguma coisa que às vezes me prejudicaria, ou então, sei lá, entrasse um bicho no meu olho, seja lá qual for, eu estaria pré-pronto para realizar um movimento para sobrevivência. É como se fosse um negócio de eu estar pré-pronto para poder correr, pré-pronto para poder lutar ou fugir, entendeu? E disso também vai vir o tônus, que é um estado de contração ali pré-estabelecido do músculo. É como se o músculo ele ficasse levemente firminho, pronto para contrair para qualquer coisa ali que eu precise dele, entendeu? Né? E ele gera o estímulo entre o interneurônio que eu vou ter aqui no córtex da medula. Acho que dá para ver o meu mouse agora. Isso aqui é o interneurônio. Então eu venho aqui, ó, sensitivo, passa pelo gânglio sensitivo, que eu tenho um neurônio pseudo-unipolar, né? Vai ter um bracinho para cá e um bracinho para lá. Aqui eu tenho corpúsculos de Pacini, Ruffini, que vão sentir a pressão e tal. Aí vem, sobe o estímulo, passa pelo neurônio, entra aqui, ó, sensitivo, esse é o corno posterior da medula, a parte de trás sensitiva, tá? Se comunica ali entre um interneurônio, aí esse carinha aqui é responsável por fazer subir a comunicação ou já entra aqui e fala, o neurônio motor, contrai aí pra mim, pum, contração, tá? E aí a gente vai falar ali brevemente sobre ventrículos e líquor, para poder fechar, tá bom? Tá acabando já. Na transformação ali, da formação lá do prosencéfalo, por isso que a embriologia é importante, que vai gerar o telencéfalo de encéfalo, ele forma uma cavidade, tá? Cavidade dentro de um órgão tem um nome, chama ventrículo. E o cérebro tem seus ventrículos. Ele tem um ventrículo para cada hemisfério, tá? Primeiro e segundo, ou primeiro e segundo, depende de onde você olha. Ele tem um no meio do caminho, que é o terceiro ventrículo, ali na região do tálamo, e o quarto ventrículo ali na região do bulbo e cerebelo, tá? São cavidades que vão ficar cheias de líquor, que vai ter um fluxo ali desse líquor para nutrir toda a convexidade cerebral, tá bom? E aí eu tenho os ventrículos laterais, são dois, né? Um para cada hemisfério cerebral. Aí dentro disso eu tenho buraquinhos, que são forames, que vão fazer o fluxo de líquor fluir entre eles. Por que é importante saber dos forames? Porque qualquer tipo de doença, dentro delas pode vir de origem embriológica, a má formação, neoplasias, tudo que tapar esses buraquinhos vai aumentar a quantidade de líquor, porque ele não está sendo drenado. E eu tenho uma doença, chama hidrocefalia, tá? Então eu tenho causas para hidrocefalia. Uma delas pode ser uma neoplasia de terceiro ventrículo, que vai entupir o canal, e por aí vai. Nessa neoplasia de terceiro ventrículo que eu faço lá o corte no corpo caloso para acessar o terceiro ventrículo. O cérebro está aqui, eu vou entrando por cima e vou chegando lá no meio dele. É só da parte neurocirúrgica. Mas eu tenho o forame de Monro, que é o chamado forame interventricular, que vai unir os ventrículos laterais. Que na tomografia, no exame de imagem de ressonância, a gente vai ver lá como se tivesse espaço vazio dentro do cérebro, tá? O terceiro ventrículo, que vai estar lá no diencéfalo, que é o central core, que é o tálamo, o sistema límbico, tá? Vai estar mais na parte mediana também ali do telencéfalo, vai estar mais ou menos aqui nessa região, tá? Para ligar essa região de terceiro ventrículo, né? Primeiro, segundo, terceiro, para ligar daqui até embaixo, eu tenho chamado aqueduto cerebral, aqueduto mesencefálico. Por quê? Porque ele passa pelo mesencéfalo e ele vai ligar ali para ter o fluxo de líquor em todo o sistema, tá? E aí tem esse carinha que também é um nome legal de saber, que é o aqueduto cerebral ou aqueduto mesencefálico, tá? Que também pode ser chamado de aqueduto de Silvius, que é um dos caras que descobriu, tá? Aí lá no quarto ventrículo, que vai ser no rombencéfalo, que é aquela porção do bulbo, do cerebelo, né? Aquela porção mais final, eu vou ter dois forames, que é o forame de Lusca e Magendie, que eles são responsáveis pelo seguinte: as células ependimárias, elas vão estar em toda a superfície dos ventrículos, tá? Mas eu tenho regiões ali que se chamam plexos coroides, que vão ser responsáveis pela produção. A gente já viu que não é exatamente produção, mas pela geração desse líquor. Então os plexos coroides, eles vão estar muito associados ao quê?
Se o líquor vem do sangue, o plexo coroide vai ter que estar associado a regiões de múltiplos vasos, de anastomose cerebral, né? Então, o plexo coroide, ele vai estar ali produzindo líquor, e esse líquor vai ser produzido para as superfícies ventriculares e vai ter um fluxo. O líquor não pode ficar parado, ele tem que seguir. Então, ele é produzido nos plexos coroides, circunda por todos os ventrículos, levando proteínas, sistema imune, nutrientes, glicose, também, além do sistema vascular. E aí ele vai circundar o sistema ventricular, descer, passar, e a hora que ele chegar no forame de Lusca e Magendie, ele vai para o espaço subaracnoide, nutrir a parte externa do cérebro. Então ele começa por dentro, sai e atravessa a convexidade cerebral. Então, para lembrar, forame de Monro é o interventricular, liga os do lados direito e esquerdo. O aqueduto mesencefálico liga a parte de cima com a parte de baixo, primeiro andar com o segundo andar, né? E aí lá no primeiro andar eu vou ter o forame de Lusca e Magendie, que vai ser responsável por entregar o líquor para o espaço subaracnoide. Ele continua descendo ali do quarto ventrículo, vai para a medula, né? Lá na medula é onde a gente pode coletar o líquido cefalorraquidiano, né? E fazer exames para ver meningite e tal. Mas esses dois forames aí são aberturas no quarto ventrículo, que permite que o líquor que foi produzido lá nos plexos coroides vai para o espaço subaracnoide, tá? São essenciais, né, para que ocorra essa circulação do líquor. Se entupir ou se tapar esses buraquinhos com uma neoplasia, com edema, com uma lesão, vou ter hidrocefalia, tá? Aí esse é a região e toda a estrutura do sistema ventricular do cérebro, tá? Produção nos plexos coroides, e aí vai ser drenado para terceiro ventrículo, aqueduto mesencefálico, quarto ventrículo, forame de Lusca, Magendie, tá bom? E dentro deles eles vão se comunicar ali, pelas estruturas do cérebro. Aí, como sempre, né, tem que botar um corno no meio. Corno é por conta do formato de chifre. Então, corno frontal, corno que está do lado temporal, corno occipital posterior, e por aí vai. Aí eu tenho outro desenho lá do site da Unicamp, do Anat-Pat lá. Mas é só para mostrar o forame de Monro, que é o interventricular, aqueduto de Silves, o mesencefálico, região de quarto ventrículo, corno posterior, corno anterior. Vai ver que a nomenclatura muda muito, mas ela é sempre isso aí, tá? E os forames de Lusca e Magendie no quarto ventrículo, que vão entregar para o espaço subaracnoide o líquor, beleza? Aí eu tenho uma estrutura de resina, né? O que eles fazem aqui? Eles injetam a resina ali onde era para ter líquor, ela endurece, e a hora que você faz a secação, fica bonitinha a estrutura formadinha. Beleza? É importante saber corno anterior, corno posterior, se for relacionar com os lobos cerebrais, corno frontal, corno occipital, né? Forame de Monro, aqueduto mesencefálico, região de terceiro ventrículo e por aí vai. Mas fica até intuitivo depois que você entende mais certinho, tá? Aí, dentro disso, eu já tinha começado a falar, mas é que a formação do líquor ali, ela vem dos plexos coroides, que são dobras da meninge mais interna, que é a pia mater, tá? E eles vão circular de dentro para fora, para nutrir toda a convexidade cerebral do plexo coroide dos ventrículos, das células ependimárias, passa pelos forames, chega no Lusca Magendie e drena para o espaço subaracnoide para nutrir toda a convexidade, tá? E aí, dentro disso, tem uma imagem no próximo slide, mas ali próximo dos plexos coroides, o Galeno, que é o pai da anatomia, ele viu, né, uma rede toda maravilhosa de vasos, chamou ela de rede maravilhosa, tá? E aí ele viu que eu tinha muita trama vascular próximo aos plexos coroides, e é como se esses plexos coroides filtrassem o sangue, deixando ali o líquor para nutrir a convexidade cerebral. E tudo eu já tinha até comentado, né? Ele segura a albumina, deixa o líquor mais líquido e o sangue é mais colóide, que tem albumina, tá? Essa é a rede maravilhosa de vasos ali na base do cérebro, que é responsável pela formação do líquor. Então, onde eu tiver ali toda essa capilaridade, eu vou ter ali o plexo coroide, que vai ser responsável por filtrar o sangue, formar o líquor. Aí a produção de líquor ali, em média, é de 35 ml por minuto, 500 ml por dia.
E as cavidades ali ventriculares, elas têm cerca de 150 ml, então é pouquinho, né, se você for ver. Por isso que quando eu tenho um sangramento ali intraparenquimatoso, né, dentro do tecido cerebral, parênquima cerebral, né, se eu aumento muito a pressão ali, eu aumento a chamada pressão intracraniana e tenho problemas em relação a isso, né. E isso aí, 6 ml de sangramento já dá problema, entendeu? Eu tenho AVCs hemorrágicos que, se o cara tem 9 7 ml de sangue, ele já perde nível de consciência, perde fala, perde um monte de coisa, tá? E aí o líquor se renova 3 a 4 vezes por dia. Aí, Cadu, o que acontece com o líquido, com o líquor depois que ele passa pelo estado subaracnoide? Ele vai ser drenado pelos seios venosos, né, que são os canais venosos, os canais de veias do cérebro, tá? Então ele vai ser drenado pelo seio venoso, vai ser captado pelas, pelo sistema venoso, lá para ver a cara, o coração e circulação de novo, tá? Sem segredo. Rede maravilhosa, né? Cunhado pelo Galeno, pai da anatomia. E aí eu trouxe uma imagem de tomografia computadorizada, tá? Só para vocês verem. Na imagem da esquerda de quem está olhando, eu vou ver os ventrículos cerebrais, né? Interhemisféricos ali, 1 e 2, direita e esquerda. E eu vou ver o preto, que é o líquido. E consegue ver que ele tem um volume ali adequado. Aí eu consigo ver na região frontal do cérebro aqui, ó, mais espaço preto, que é líquido também, tá? Aí eu consigo ver esses branquinhos aqui são os plexos coroides, que são calcificados. Isso é normal, um processo normal de calcificação que ocorre, tá? Mas eu tenho um volume controlado. Agora olha aqui como que ocorre quando tem hidrocefalia, que é excesso de produção de líquor sem a drenagem. Olha o tamanho dos ventrículos, como é que ficam gigantescos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso aí tem problema, né? Se for um problema congênito, eu tenho déficit de formação do cérebro. Eu tenho problemas de é, motor, cognitivo, tenho retardo mental e por aí vai, tá? A gente vai ter uma aula mais pra frente só de análise de imagem, de neuroimagem, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. A tomografia, né, que é um exame de radiação ionizante, onde estruturas muito pesadas vão ficar mais branquinhas. Estrutura muito pesada entende-se por estrutura que tem um átomo muito grande, um átomo que tem muitos prótons e nêutrons, que vai ter um volume, vai ter um raio atômico muito grande, a radiação não vai ultrapassar ele e ela vai ficar branco na tomografia. Então, cálcio, se a gente for lembrar do raio atômico do cálcio, ele é grande, ele não deixa a radiação passar. Agora, a água, todo o parênquima cerebral, né, que são as células que formam o cérebro, ele já não tem esses átomos tão grandes. Então ele já tem uma coloração mais acinzentada e a água tem essa coloração mais preta. O ar também, né, como os átomos de ar também estão muito espalhados, a radiação consegue passar por eles e ele fica preto, tá? E aí os plexos coroides aqui estão branquinhos por conta do cálcio, da calcificação natural, tá? Por fim, para a gente puxar o gancho lá da neuroimagem, só para vocês saberem de planos anatômicos, que vocês já estão craque nisso aí. Axial ou transversal é o corte da mortadela. Quando eu peço para cortar a mortadela na padaria, é aquele corte axial ou transversal, tá? Sagital é de trás para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre, né, a formação da memória e do pensamento, mas é estranho para mim porque eu imagino sagital como um formato de nariz. A palavra sagital me vem nariz. E eu sei que o nariz está para frente. Então eu sei que sagital é de frente para trás ou de trás para frente, tá? Não sei porquê, mas a palavra sagital eu associo com uma coisa pontuda para frente. E aí eu penso em nariz, de trás para frente, de frente para trás. Então, axial é da mortadela, sagital, de trás para frente ou de frente para trás. E coronal, eu penso da coronhada. Quando o cara vai te assaltar e vai te dar uma coronhada, ele bate aqui do lado. Então é da direita para a esquerda, tá? Para que isso é importante? Quando a gente for falar de neuroimagem, isso é bem relevante. Por quê? As estruturas do cérebro, se a gente estudar na anatomia, eu vou ver ela no 3D. E eu preciso entender que se o ventrículo, por exemplo, que é a cavidade que a gente estudou, ventrículo, cavidade dentro do órgão, se o ventrículo ele é um buraquinho no cérebro que está cheio de líquido, uma bexiguinha, e ele está desde trás para frente, desde o corno occipital para o frontal, do corno posterior para o anterior, eu consigo imaginar que quando eu vou ver ele numa imagem axial, eu vou ver toda a dimensão dele.
Quando eu vou ver ele sagitalmente, eu vou ver só a lateral dele. Quando eu for ver ele da direita para a esquerda, aí eu vou ver outro pedaço limitado dele. Então, num eu consigo ver toda a dimensão dele, no axial, no outro eu consigo ver só a lateral dele, entendeu? E no outro eu vou ver ele particionado, tá? E aí eu preciso entender essa estrutura, porque vai ter estruturas que eu vou conseguir ver melhor no corte axial, estruturas que eu vou conseguir ver, por exemplo, a glândula pineal, que ela é muito pequenininha. Eu tenho mais dificuldade de ver ela no corte axial, mas já no sagital eu consigo ver ela bem melhor. Estruturas muito fininhas, por exemplo, o aqueduto mesencefálico, que a gente viu que liga ali o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Ele é muito fininho, um caninho muito fininho que vai passar ali entre o mesencéfalo. Eu já não consigo ver ele tão bem num corte sagital, mas no coronal, ó, eu estou vendo ele certinho. Então tem cada visualização de imagem vai me favorecer uma estrutura. E para hoje é isso aí, galera. Essa foi a aula introdutória. A próxima a gente fala de medula, depois de nervos cranianos, bulbo, e por aí vai. Vamos escalando, beleza? Tamo junto.